Você é o tipo de pessoa que odeia quando você faz uma pergunta e a pessoa responde depende? Se você é esse tipo de pessoa que espera ou, na maioria das vezes, deseja uma resposta pronta, talvez você não goste muito desse vídeo e do que eu vou falar aqui. Mas de qualquer forma, vem descobrir. Oi, meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta e urbanista criadora aqui do Arquinuvem. Se você não conhece os conteúdos aqui do Arquinuvem, eu te convido depois desse vídeo a dar uma olhada aqui por tudo, ver o nosso site, ver os materiais gratuitos, e-books e entender qual é o nosso objetivo aqui. Em resumo, nós somos especializados em ajudar e aconselhar os estudantes de arquitetura durante o processo do TCC deles, além de outras aulas sobre projeto e outros materiais. Enfim, dá uma espiadinha. Se você já conhece, você já sabe como funciona, sabe que eu preciso ler o roteirinho aqui para didática ser melhor. Vamos lá. Qual é o tema desse vídeo então? Vai ser um pouco desconfortável falar sobre essa mania que a gente tem de querer respostas prontas. Quando alguém faz uma pergunta e a outra pessoa responde depende, e aí começa a falar várias coisas que estão relacionadas a esse depende, tem muita gente que fala, ai, simplifica, tipo, só me dá uma resposta, é isso ou isso. E na arquitetura não tem muito disso da resposta perfeita, da verdade absoluta. Pelo menos em projeto, por exemplo, existem várias e várias possibilidades. Não existe uma única arquitetura boa, existem alternativas boas e aí depende da gente ter senso crítico e colocar a cabeça para pensar um pouco em qual é a melhor resposta. E é isso que eu vou comentar um pouco aqui nesse vídeo, porque eu tive esse insight e comecei a escrever, né, essa reflexão por aqui. E porque eu me lembrei de como foi sofrido, né, no ano do TCC, ter essas respostas. Eu, por exemplo, eu tinha um professor, o orientador, né, do meu TCC, que eu era, assim, completamente fã dele, do jeito que ele lidava e encarava as coisas, e eu gostava muito, muito dessa forma dele apresentar o conteúdo. Ele nunca trazia a verdade absoluta, ele sempre falava pra gente pensar criticamente a respeito, diferente de outros professores que eu tinha que falava, ó, isso é melhor que isso, por exemplo, sanduíche é melhor do que telha cerâmica, talude é melhor do que arrimo e não sei o que lá. Então, quando vinham nessas perguntas dos alunos, como eu era monitora também junto com esse professor, vinham muitos alunos perguntar, Thaisa, qual que é a melhor solução? E aí eu falava, olha, não existe a melhor solução, existe a melhor solução para essa questão específica, mas existem alternativas para essa melhor solução. Então, eu sempre falava, depende. E aí muita gente não gostava, porque também não gostava de pensar criticamente a respeito. Então, como eu escrevi aqui, esse meu professor, ele me instigava a buscar informações, ele não me forçava a pensar a respeito. E às vezes, em alguns momentos, eu realmente estava tão cansada que eu só queria que ele falasse, ó, faz isso. E ele nunca falava, faz isso. Ele falava, pense a respeito disso, busque uma solução para isso. Ele nunca me dava a resposta pronta, o peixe. Ele me ensinava a pescar. E foi excelente, foi vital para o meu aprendizado em arquitetura. Foi essencial, né? E como eu refleti aqui, em alguns momentos dos meus atendimentos com os alunos da mentoria, eu explico isso dessa forma, do mesmo jeitinho que o Jericó, que era o meu professor, falava também. Então eu falo para o aluno, olha, esse caminho você tem que pensar a respeito, buscar tais respostas e tais perguntas, né? Buscar as alternativas que vão encaixar melhor. E aí você vai ter que decidir. Muitas vezes, na hora de você decidir uma coisa do seu projeto, você nunca vai saber se é a melhor, porque existem várias possibilidades. E aí, o que você vai ter que fazer é se contentar com aquela alternativa que você considerou a melhor naquele momento. Mas você também vai ter que saber que daquela alternativa ela vai poder ser melhorada, ela vai poder se transformar
Então também boa parte dessa preguiça, né, que os alunos têm de querer a resposta pronta é porque eles não querem ir a fundo para reformular o projeto, para revisar, para trazer uma nova solução. Então eles ficam lá naquela resposta básica, rasa, e a arquitetura deles não vai muito além disso. Então não seja esse tipo de aluno, inclusive. Então eu fui começando a pensar que por mais que isso seja muito incômodo, como eu escrevi aqui, né, naquele insight, nunca ter uma verdade absoluta é também uma liberdade de ter várias alternativas. E aí isso força a gente a ter o poder de decisão e ter que tomar essa decisão. Muitas vezes a gente quer se omitir, né? Ah, não, decide aí. Eu não sei o que é melhor, então eu jogo para outra pessoa. Quando o nosso TCC, que está nas nossas mãos, precisa de respostas, de decisões, de soluções, vai ter que partir da gente. E se a gente não treina esse exercício de assumir a responsabilidade e de buscar alternativas, mesmo que ainda em dúvida se é a melhor ou não, se a gente não assume a responsabilidade de falar, ó, vou colocar no meu projeto esse painel fotovoltaico. Aí o professor vai falar, mas é o melhor? É a melhor alternativa? Professor, não sei, mas foi o que eu pesquisei e é o que eu descobri nesse momento. Pode ser que não seja, e se tiver tempo, né, hábil, eu vou melhorar o projeto e reformular essa alternativa. É meio assim que acontece o ano todo do projeto, durante todo, né, o processo projetual. Então, o valioso tá nesse processo de desvendar as possibilidades, e isso força com que a gente estude, busque mais alternativas, crie mais senso crítico, e aí você vai se tornando um melhor arquiteto ou arquiteta, como eu escrevi aqui. Isso de tomadas de decisões me ensina algo muito valioso, principalmente agora que eu tô aqui à frente do Arquinuvem, né, desde sempre no caso, sou eu que tenho que tomar todas as decisões. O pessoal me ajuda, mas parte de mim bater o martelo e falar, é esse software melhor, é essa ferramenta melhor, vamos testar essa. E são testes, e tudo isso é teste. No projeto de arquitetura, você testa, entrega, né, uma proposta, depois você vai olhar e falar, dava para ser melhor. Então no próximo você já vai saber que você pode ir além daquilo que você entregou. E aí é um exercício também de se desprender dessa verdade absoluta, dessa necessidade de pedir para alguém falar o que é melhor para você ou para o seu projeto. Porque quando você estiver lá no seu escritório ou trabalhando e tendo que tomar decisões, ninguém vai estar lá falando, ó, o melhor é isso aqui. Você vai ter que decidir, escolher e arcar, né? E arcar com a responsabilidade de ter escolhido aquilo e depois, se der para corrigir, achar uma melhor forma e transformar aquilo, muito que bem. Muitas vezes, trabalhando para outros escritórios, para empresas, você vai ser responsável por tomada de decisão e vai ter que arcar com elas. Então ninguém vai estar falando para você, essa é a verdade absoluta, segue essa receita de bolo que vai dar certo. Não é assim. E o TCC é o maior exercício para todas essas tomadas de decisões e essa quebra, né, da necessidade da verdade absoluta. Então, como eu escrevi aqui, esse depende tá trazendo para mim, pelo menos o que eu tô pondo em prática, tá me ajudando a construir essa resiliência e ter mais clareza nesses momentos dessas tomadas de decisões. E quando não dá muito certo uma coisa, a resiliência de ir lá e corrigir, né? E trazendo isso para a arquitetura, você vai enxergar que, tipo assim, às vezes a gente quer a melhor solução, só que é a melhor solução dentro do seu conhecimento projetual daquele momento, das referências que você tem, dos materiais que você consome, das suas habilidades de representação, desenho. Então vai ser a melhor solução que você tinha para dar naquele momento. E aí, se você quiser ir além, você sabe que você vai ter que alimentar, né, seu repertório, suas habilidades, expandir as habilidades para ir além de fato. Muito coach, né, essa parte. E aí, o que acontece, como eu marquei aqui também, isso ajuda muito a gente a lidar com as críticas dos professores nos atendimentos, nas bancas. Como a gente já sabe, se a gente souber, né, no caso, que a gente deu o melhor que a gente podia naquele momento com os recursos que a gente tinha, isso consola, mesmo se alguém acabar com o nosso projeto. Você vai pensar,
Você vai olhar para aquilo, saber que não tá bom o suficiente, mas foi o que deu para fazer agora. Não é se acomodar no mínimo, né, no básico. É saber que aquele momento você pôde ir até ali e se você quiser um resultado melhor, você tem que se dedicar um pouco mais. Então, e aí é o ponto onde vocês começam a enxergar que todas essas respostas prontas que vocês querem, né? Vocês, eu falo assim, não acusando, né? Mas quem tem esse hábito de querer a zona de conforto da resposta pronta, é a hora de começar a pensar, eu quero ir além, eu quero ir sozinho, eu quero ir mais independente para ter as minhas tomadas de decisões e arcar com elas. Isso vai fazer de você, com certeza, um profissional muito melhor e muito mais seguro de si e muito mais habilidoso, porque quando a gente erra aqui, erra ali e vai errando, a gente, não posso errar mais, já aprendi com esse erro, sei mais do que eu sabia antes e por aí vai. A última mensagem que eu tenho aqui é: não espere do professor ou seja lá quem for, de mim muitas vezes, a resposta com a verdade absoluta. Aceite esse depende, acolha ele e pense, bom, depende. Por onde eu busco as informações? Por onde eu descubro? Onde eu vou descobrir as opções? E mergulha nisso. Com certeza isso vai te fazer um arquiteto ou uma arquiteta muito melhor. E se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, deixa aqui embaixo seu comentário, manda uma mensagem contando o que você achou e compartilha com os amigos, ajuda a gente a distribuir melhor esse conteúdo aqui, certo? Essa foi mais uma reflexão e eu te vejo em outra aula por aí. É isso. Tchau!